Bom dia. O pessoal do vídeo que não viu, né? A gente fez 15 minutos de meditação. Logo que o pessoal estava sentado, a gente já iniciou a meditação. A gente não deu orientação nenhuma para esse início de meditação. A gente sentou, ficou em silêncio, porque nas meditações eu não vou dar orientações. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos pensar isso e vamos pensar aquilo, porque esse é o conteúdo de toda a aula e vai ser de todas as aulas. Então, no momento do silêncio, cada um contempla da maneira que lhe couber. Já estamos iniciando falando desse assunto. Eu vou pedir para a Samira compartilhar no grupo. É um grupo de WhatsApp, mas é um grupo de WhatsApp para os participantes da classe privativa. Depois, o pessoal que assistir essa aula no canal privado, não adianta pedir o grupo de WhatsApp, porque é um grupo fechado para quem está estudando aqui ou quem vem nas classes privativas, né? Depois vai ter outras classes, talvez tenha mais gente, mas o pessoal que acessar isso no canal fechado não vai ter acesso a esse grupo no WhatsApp. Então a Samira vai compartilhar lá um vídeo. É aquele lá, é um 64A, a oração, é um negócio assim, que eu vou falar brevemente daquilo, porque ele dá uma aula. O Joel, ali ele vai falar da questão do orar, como orar, o que é a oração, porque o que é o contexto geral de estudar Joel, praticar a presença, disciplina da alma, que ele começa falando tanto no livro Caminho Infinito. A gente pegou para estudar de novo, com mais aprofundamento aqui, né? Todo o nosso objetivo, que ele fala no Carta de Joel ao seu filho Sami, é disponibilizar as pessoas ou levar ao conhecimento de quem for receptivo, né? O conhecimento da realização da onipresença de Deus. Então eu vou realizar primeiro no meu intelecto, na minha compreensão, na minha percepção e no meu comportamento, a realização da onipresença de Deus. Porque se ele é onipresente, como que eu não sei entrar em comunhão? Como que eu não chego ao desenvolvimento da compreensão disso para que isso se torne minha rotina? Porque desenvolver essa compreensão é o próprio renascer pelo Espírito. Ninguém renasce pelo Espírito assim, nem que seja tocado pelo Espírito Santo numa igreja ou em um momento, em outro. Aquilo não é um renascimento, foi um contato, uma experiência mística, né? Foi uma roçada da presença. Mas para renascer pelo Espírito é preciso orar e vigiar. Orar, e algumas vezes a gente vai repetir, mas tudo que for repetido aqui é para emendar no contexto e ajudando a elaborar essa compreensão. Orar e vigiar, e constantemente conhecerás a Deus em verdade. Aí isso nunca foi entendido, que nem o Roden fala lá na Cura pelo Espírito, há quase 2000 anos que o maior dos curadores diz: conhecereis a verdade vos libertará. E há mais de 20 séculos que os homens vivem escravizados pela inverdade, porque endeusaram o Jesus da Silva. Não é um desrespeito a ele, mas o Silva aí é para fazer uma metáfora, que Cristo é estado de consciência. Endeusar o cara como uma bandeira, não, isso é possível só para ele, não é possível para mais ninguém, o resto é pecador e está ferrado. E aí isso traz a gente para um conformismo, né? Então, o que quer dizer isso de orar e vigiar, e constantemente conhecerás a Deus de verdade? Vigiar é vigiar pensamentos, comportamentos. A pessoa não precisa ficar paranoica, certo? Mas ela vai vigiar essas reações emocionais dela, a procrastinação, o medo, a ansiedade, o julgamento, o quanto ela se envolve com notícias negativas. Isso eu estou vigiando. Quem que a gente vigia, gente? Para que serve um vigia? Numa empresa ou em qualquer lugar, ou a polícia? Para vigiar o bandido. O monitor na escola é para vigiar a criançada, né, mais espoleta. Nós estamos vigiando o ego ou o inimigo. Então isso é a vigília. Estou atento. Porque o que é consciência? Quanto mais inconsciente eu estou, mais refém de qualquer situação eu estou. Então, nos tornarmos conscientes da presença ou conscientes da verdade é esse despertar gradual, que é o próprio... O que é renascer pelo Espírito? Aprender a confiar no invisível. Que o invisível é o verbo. As coisas manifestas são tornado carne.
Então ele está onipresente o tempo todo, manifestando tudo isso aqui é Deus, e a gente fica na escuridão espiritual. Então, do orai e vigiai, o que é o orai? O orai é a permanência na tal da palavra da verdade, né? Permaneça na palavra, deixe ela permanecer em você e darás fruto ricamente. Só que o fruto ricamente não vem nunca, porque eu permaneço, eu tenho fé, eu vou na igreja, eu faço barganha, etc e tal. E não é suficiente. O permanecer na palavra da verdade é estar, o que o Joel fala quando estar receptivo? Estar receptivo à palavra da verdade, eu preciso de um certo apego ali, uma dedicação ao estudo, para que aquilo comece a vir, bagagem intelectual. Eu vou enriquecer a mente. Você compartilhou aquele no grupo lá, a mente preenchida pela verdade? Me lembro que sim, mas foi semana passada. Né? Então, o que é a mente preenchida pela verdade? Nós começamos enriquecendo o intelecto, a mente, vou preencher a mente com o conhecimento da verdade. Senão, como que eu vou ter bagagem para vigiar o inimigo? Então, permanecer na palavra é usar a palavra para reinterpretar qualquer situação. Lá no carta do Joel ao seu filho Sami, eu queria entrar rasgando no livro, já vim detonando aqui hoje, mas não dá, o assunto precisa ir sendo explicado com calma e com tranquilidade, dentro do que eu for percebendo que precisa ser dito. O Joel comenta lá, que ele está lá com o filho Sami, essa criança devia ser adolescente ou pré-adolescente, 10 anos, 12 anos ou até menos. Ele estava com um probleminha com matemática, que ele era filho adotivo do Joel, certo? Era filho da Emma, da terceira esposa dele. O Joel, vem cá, vamos aprender a meditação, a presença. Então essa criança foi sendo instruída. Ele fecha os olhos por um instante, vamos meditar. Aí o Joel disse que eles meditaram poucos minutos, devem ter sido 2 ou 3 minutinhos. E quando a criança abriu o olho, a resposta estava ali diante dela. Então, para qualquer situação em nossa vida, várias vezes por dia, nós devemos buscar 30 segundos, 1 minuto, 2, 3 de meditação, né? Nem que eu simplesmente relaxe, escute o ambiente ao redor, respire. Então, isso aí é uma coisa mais simples, né? A meditação contemplativa é o permanecer na palavra dentro da meditação. Eu acho que a gente já falou isso um pouco aqui, mas estamos falando até eu perceber que já falei o suficiente, posso falar de outras coisas. Então, na meditação contemplativa, por exemplo, eu vou contemplar a palavra, certo? Eu contemplar a palavra dentro da meditação, porque eu estou lendo o suficiente, vai permitir um aprimoramento ali. Os áudios ajudam também, tá? Do canal do Regis, ou do Caminho Infinito em português. Na medida em que eu vou compreendendo, nem que seja um pouquinho, porque o indivíduo, quando ele põe o pé nesse caminho, que ele fala, ó, eu acho que é por aqui, ele já está dentro. Ele começou a percorrer, nem que seja muito devagarzinho, temeroso, não importa. Porque aquele que não quiser entender ou não for receptivo, ele já vai negar ali. Ele dá marcha ré, vira, sai para o outro lado, inventa qualquer desculpa, né? Você fala, vai tentar explicar Deus para a pessoa, mais um. Então, o orai é ter um certo conhecimento, que a gente vai lendo o Joel, a gente não vai estudar a Bíblia. O Joel nunca estudou a Bíblia inteira. O Joel estudou trechos da Bíblia, aprendeu a interpretar trechos importantes, com certeza ele deu uma estudadinha no Novo Testamento, em algum trecho ou outro do Velho, mas ele nunca pegou a Bíblia ali, detonou, lixavou ela 4, 5, 6 vezes. Ele nunca fez isso. Então, intuitivamente, ele foi conhecendo a verdade, porque ele entendeu a meditação, a vida mística, a questão consciência, estar consciente de, porque é a consciência que move tudo. Então, a questão do orar e vigiar, para nós orarmos, eu preciso ter a palavra ali na minha mente. Aparece uma situação desarmônica, né? A graça de Deus é minha suficiência. Eu estou rezando para algo externo, certo? A função, que nem nesse vídeo que eu indiquei que a Samira vai compartilhar lá, que a minha vontade era pegar um texto dele e fazer ele todinho. Quem sabe uma hora a gente faz. Ele fala que uma coisa é uma palestra. Uma palestra tem uma informação mais rasa, geral, pode responder perguntas. Outra é uma classe de estudos. A classe de estudos, ela
pressupõe que aquelas pessoas ali são receptivas, estão com vontade de estudar e de realmente entender aquele assunto. Então não vai ficar explicando mais coisa tão básica. Por exemplo, o curso Terapia o Caminho Infinito. Foi um curso básico, aqui é um curso avançado. Então, se surgir uma pergunta da básica, é lógico que ela vai sempre ser explicada, porque pode surgir, certo? Então, o que é permanecer na palavra da verdade para ter o aperfeiçoamento do orar para poder vigiar, né? A graça de Deus é minha suficiência diante de qualquer problema, situação, circunstância. No começo a gente pode até ficar meio, né? Que saco, eu já falo tanto isso e não resolve nada. Porque não vai ser fórmula mágica. Não pode ser, não oreis por vãs repetições. Não são palavras que vão fazer esse movimento. É a consciência tem que ir cedendo ao problema, que nem a gente já falou em aula. São pedras atiradas no lago, uma vida inteira de pedras atiradas no lago fazendo ondas, das crenças que a gente tinha antes, dos comportamentos que a gente tinha antes. Então uma vida inteira, 30, 40, 50 anos de paradigma. Quando a gente começa a estudar a verdade ou a vida mística, é muito mais rápido a limpeza do paradigma. Tudo depende da dedicação de cada um, né? Do quanto a pessoa consegue estar atenta àquela prática. Que nem o Joel fala no parênteses para a eternidade. No parênteses ou é no jornada espiritual? Jornada, né? No jornada. Ele fala assim, que a prática dedicada para um grau avançado dentro da prática não pode acontecer, é muito difícil de acontecer antes de 10 anos de estudo e prática. Puxa vida, então só lá depois de 10 anos que eu vou entender alguma coisa? O primeiro ano muda muita coisa, o segundo muda muita coisa, o terceiro muda muita coisa. 10 anos é para estabelecer em definitivo um grau 2 ou um grau 3 que ele explica no parênteses na eternidade. Vamos falar disso de novo, acho que eu já falei um pouquinho. O que é grau 1? São 3 graus da prática, não tem a ver com o grau da maçonaria, tá? Primeiro grau, a pessoa tem uma sede, ela começa a entender, ela começa a ler Joel até começar a compreender um pouquinho o que é meditação contemplativa, o que é tornar-se estabelecido na presença. Para tornar-se estabelecido na presença, ele tem que aperfeiçoar o orar e vigiar, ele tem que treinar, fazer meditações mais longas, a meditação contemplativa, começar com 5, partir para 10, chegar a 15 minutos, 3, 4 vezes por dia, o extra com cada um. Ele tem que se adaptar a fazer 10, 15, 20 vezes por dia meditações de 1, 2 ou até 3 minutos. Ele tem que se adaptar junto com isso a fazer ali, se necessário, 10, 15 de 30 segundos, 10 segundos. Tem um vídeo, compartilha com ele exatamente depois. Um áudio do canal do Regis de 3 minutos, tornando-se estabelecido na presença, para a gente ter, mesmo de olho aberto, pensamentos da prática. Não é exatamente uma meditação, mas é uma lembrança da prática. Ele fala meditação de olho aberto ali, mas podia ter ficado melhor explicado na tradução, eu acho, sabe? Porque não é uma meditação, é uma lembrança, uma consciência da presença. Por exemplo, lá explicar, abrir uma porta, imaginar que a presença vai à frente. Depois que a gente acostuma, a gente está andando assim, a gente tirou a pressa já. Eu simplesmente lembro. Depois, com mais prática, vira um sentimento. Eu sinto que algo foi à frente assim. Algo vai, sai algo de mim, vem algum espírito, não é nada, já é onipresente. É um sentimento em mim. Então, são meditações curtas, de segundos. São essas lembranças que é o tornando-se estabelecido no espírito. As meditações médias ou as mais longas um pouco, tudo isso está fazendo com que a gente se torne estabelecido no espírito, porque o espírito já é eu que estou me tornando, fazendo aquilo ficar válido para mim, porque a gente ficou desse jeito, pilotizado pelo paradigma, cheio de problemas, cheio de crença limitante, colapsando o problema, né, com o ego, porque o ego tem um instinto de sobrevivência, eu primeiro que se dane o outro. É sempre a pressa, é sempre essa ansiedade, precisa ser mais rápido, precisa ser para ontem. Isso, gente, é andar na contramão. A coisa é o contrário, eu vou fazer tudo que deve ser feito, mas procurando tirar, vamos dizer assim, né? A gente tem que acelerar a prática e não acelerar o ego.
Acelerar o ego é acelerar um carro em direção ao muro, um poste. Vai dar merda. Então a gente vai prestando atenção nessas coisas, essas coisas vão mudando o nosso sentimento, o nosso comportamento, a nossa compreensão. Porque a compreensão vai mudando mesmo, porque eu vou vendo cada vez mais sentido no que o Joel explica, lê, escreve, fala. Então a oração são essas palavras da palavra da verdade que eu vou substituir em qualquer situação de problema. Pessoas problemáticas, tu és o Cristo, nem eu te condeno. Ou então eu trago a atenção para uma respiração. Estou desenvolvendo domínio emocional, né? Paciência. Só existe um poder, eu penso sozinho, é no sigilo e no segredo. Não adianta tentar explicar para o outro, que nem a moça falou naquela primeira reunião lá. Então eu vou convidar todos, venham cá queridos, vamos estudar mecânica quântica. Eu disse, não faça isso, né? Vai apanhar de pau na rua. Então a gente vai tendo pensamentos que vão educando o nosso comportamento, trazendo a compreensão, porque aonde entra a metafísica ou a mecânica quântica nisso? É o fundamento esquelético da verdade. Existe uma onipresença que é a harmonia. Qual é a velocidade dessa onipresença? Embora ela seja uma vibração altíssima, ela é amor, é velocidade zero, não há tempo ali, nem espaço. Então toda pressa é contrária a ela. Quem já ouviu falar aquela frase, a pressa é inimiga da perfeição? Tu percebeu que está com pressa? Tira o pé. Vamos acelerar a prática e não acelerar o ego. O que mais que eu posso dizer referente a isso e a meditação? Sim, posso colocar uma coisa que aconteceu essa semana para mim e na hora me veio a lembrança da presença me ajudando, assim, estando comigo. Eu saí várias vezes para pegar, tinha que comprar açúcar, tinha acabado o açúcar. Saí várias vezes. Na última vez à noite, durante o dia, esquecia. Pegava as coisas, chegava no caixa, putz, esqueci açúcar, já tinha passado. Eu fui buscar um negócio no meu Pressa. o pacotinho de açúcar ali no caixa. Alguém acha que não vou levar, alguma coisa bem ali na minha frente. Pai. Você sabe o que o pacotinho de açúcar estava falando para você ali? Não temas, sou eu. Não, e na hora me veio a lembrança, eu fiquei, pai, eu comigo, né? Pai. Então a gente até fala pai, mas quem é o pai? É a nossa própria consciência. Manifestou o negócio, o pacote de açúcar que alguém esqueceu ali para ela pegar, certo? Mas por quê? Porque embora ela estivesse um pouco atribulada ali, está na prática, está vindo. Então sinais vão sendo dados por um Deus externo, não, por um pouquinho de consciência naquela consciência que está se tornando consciente da presença. Por isso que eu e o Pai somos um. Porque essa consciência invisível está dentro da minha. Então ela sabe tudo que eu necessito, só que eu preciso relaxar, descansar, conhecer a verdade, e o resto fazer é o que está ao meu alcance, é meu dom, minha capacidade, meu trabalho. Então é assim, que nem eu falei, né? Isso começa a tomar conta da nossa mente, do nosso entendimento. A gente começa, em poucos meses a pessoa está aprendendo a observar o próprio ego, o ego do outro. É isso que facilita não se opor ao mal. O que é o mal? São circunstâncias adversas, pessoas difíceis. Eu estou lutando contra o outro, eu estou lutando contra Deus. A paciente ontem que eu atendi no final da tarde, de vídeo, já está na terapia há mais de 6 meses, faz a cada 2 ou 3 semanas, não é toda semana. E ela acha que ela agora conseguiu perdoar o pai e a mãe. Já é um avanço, tá? Tá difícil o negócio. Meditação não faz de jeito nenhum. Tá vendo áudios e aulas 5 horas por dia, mas não consegue, passando muita ansiedade. É catarse, vai querer parar de sofrer quanto. Depois eu conversei com ela sobre a meditação contemplativa, tive uns insights, mandei uns áudios, eu explicando algumas coisinhas para ela ainda. Porque não tem contato com a presença ou com o Criador consciente se eu não começar a ceder à meditação, gente. Porque o que é o suprimento invisível, que tem um livro lá na nuvem, tem o outro lá também que vai falar muito desse assunto, está muito correlacionado,
que é o eu místico. Ou quem já ouviu falar do wei, o fazer sem fazer? Naquele instante que eu me recolho, Pai, me recolho agora, que a Tua presença no meu interior, a minha consciência, para que ela seja preenchida pelo Teu Espírito, pela Tua verdade, que já está ali. Se eu penso, logo existo, quem eu sou? O eu sou, né? Não o ego. Então ali eu me desligo dos problemas do mundo e vou contemplar a palavra, a verdade, contemplar as coisas de Deus. Pode até acontecer uma conversinha entre o ego e o superego ali, o superego consciente da prática e o ego vindo, mas como assim, né? Como que eu e o Pai somos um? Aí vai lembrar lá da mecânica quântica, não, se o vácuo quântico é onipresente, ele me manifesta, é lógico, eu e o Pai somos um, que a mesma substância do qual vocês são feitos, qualquer objeto é feito, ou eu sou feito, é a mesma. Vamos supor que tudo fosse feito de água. Então tudo é formado da mesma substância. Então a mesma substância da qual tudo é formado é o todo. Por isso que eu e as coisas e as pessoas somos um. Então quanto mais na harmonia eu estiver, porque o que é fazer a vontade do todo? Foi isso que eu mandei o áudio para a paciente, né? Não, na sessão eu falei para ela assim, ela estava com umas raivas lá com as pessoas, ela falou, mas eu tenho ainda muita dificuldade de perdoar. Aí me veio assim, uma pergunta bem eu já solto. Você acha que você precisa perdoar Deus? Tem gente que acha que precisa, né? Mas que chega rapidamente já entende que isso aí está para fúrdio. Então já está mais de 6 meses estudando. Ela pensou um pouquinho, um segundo, não, lógico que não, claro que não, porque já entendeu que Deus é amor, não tem para perdoar Deus. Aí eu perguntei para ele, quem que é o outro? Ela fez, entendi. Eu até perdoo, mas eu perdoo para soltar o ego, eu perdoo para soltar o meu julgamento, eu perdoo para soltar o incômodo em mim, porque é espelho em mim, está incomodando em mim, porque eu estou julgando. Então não há harmonia onde? Em mim. Não adianta. Eu faço espelho de sombra no outro, eu alimento a sombra do outro. Não é um raio do mal, né? Mas aquilo ali não liberta o outro, escraviza o outro. A hipnose do inconsciente coletivo. Vocês sabem o que acontece se a gente girar o símbolo do tal? O yin e o yang? Alguém tem uma ideia do que acontece se a gente botar em movimento circulatório aquilo lá? Você sabe que a hipnose é aquele preto e branco girando que causa uma espiral eterna para dentro, assim, né? Vocês sabem? Não? Nunca viram que gente que vai hipnotizar usa aquele símbolo girando assim, ó? Então, mais ou menos vocês estão na intuição isso aí. Gira o tal. Quando gira o tal, forma aquela imagem. É o tal girando que cria a hipnose. É a desarmonia. E quando para o tal? Parou. Acabou o tempo. A harmonia. Então, o equilíbrio entre o yin e o yang. É a percepção da presença, é a vida mística. Chegou no estado zen, búdico, crítico. Ele não está mais hipnotizado pelas circunstâncias externas. Ele está consciente, ele é o Bodhisattva, ou o desperto, ou o renascido pelo Espírito, ou o Filho de Deus, né? Antes a gente é criatura de Deus. Aí eu mandei um áudio para ela dizendo, né, como fazermos a vontade de Deus, que se faça a tua vontade, não a minha, porque é do agrado dele dar-me o reino, porque o reino é a harmonia, eu preciso compreender isso para ir cedendo, não me opor ao mal, não é ser otário. Quando eu cedo a não oposição a qualquer pressa, ansiedade, raiva, etc., é lógico que isso dá trabalho, não é da noite para o dia. A gente vai aprender a observar o ego, vai aprender a ceder às circunstâncias. Só pode, essa paciente até perguntou, mas Sandro, não tem outro caminho? Assim, intelectualmente, mentalmente, se eu estudar muito, não consigo? Não consegue. A mente é um instrumento de percepção, não uma usina de produzir benesses, produzir eventos. Como a mente hipnotizada, desarmonizada, cheia de crença, cheia de medo, cheia de insegurança, vai produzir emoções conflitantes, as emoções conflitantes
por uma mente preenchida pela mentira ou pela dualidade, vai colapsar o quê? Essa realidade que a gente vive e os problemas. Só que quando a gente está nessa realidade dos problemas, é não se opor a ela, mas navegar entre nela, se valendo da vivência na verdade, que faz com que a gente caminhe e navegue entre os problemas, pelas pedras de tropeço. Nós não vamos nos livrar dela e chegar a uma harmonia total. Nós vamos utilizar a sombra a nosso favor, uma harmonia entre a sombra e a luz, um equilíbrio. O indivíduo não está mais hipnotizado por situações de medo e insegurança, ele caminha por entre elas. E é assim que as coisas começam a dar certo. Só que é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não tem muito, é 6 anos de prática e percepção disso daí. Eu digo que os 3 primeiros anos estudando Joel foram murros em pontas de faca, sofrendo desnecessariamente. Então, um pouco de habilidade e percepção que eu tenho são com relação aos erros do início da prática, falhas de postura emocional, resistências do ego. Ele resiste à situação, aí ele sofre, ele atrasa o processo. Porque quando vocês estiverem estudando há 3, 4 anos, vocês vão estar sentindo, percebendo aquele negócio do grau 1, grau 2, grau 3. Grau 1 da prática é o estabelecimento na leitura e meditação. Aquilo fica gostoso, eu adapto a meditação, não fico mais sem, aquilo faz parte da minha rotina. Eu ainda tenho um pouco de conflito, um pouco de dificuldades gerais, mas o estabelecimento do grau 1 da prática faz a pessoa ceder ali 30%, 40%. É muita coisa que muda. O que é um grau 2? Um grau 2 é o devido estabelecimento na prática. Muita gente talvez ele demore, né? Vou continuar falando. Muita gente vai ficar no grau 2. Quer dizer, seria muito desejável que todos chegassem ao grau 2. O grau 2 é o devido estabelecimento na prática. A pessoa continua estudando, a pessoa continua meditando e a pessoa já vive o grau 2, ela sente o estar no mundo e não ser do mundo, ok? Ela não vira um Joel, mas ela vira um praticante. Ela vê, ela percebe, nada mais importa a não ser a prática. Então o negócio do busca primeiro o reino, para que todas as outras coisas possam ser dadas, o devido estabelecimento do grau 1 da prática, aquele exemplo dela do açúcar ali não é nada. Não que não seja nada que não tem valor. Os sinais vão surgindo. Tem um Deus que me dá? Não. Essas situações estão sendo criadas pela minha própria consciência, preenchida pela verdade. Então, por que é dessa forma? Tem que ser dessa forma para ir trazendo a criatura para uma confiança no avanço da prática, para que ela se dedique mais. Então ela começa a avançar pela prática, e mesmo quando essas coisas acontecem, elas deveriam ser o suficientes para o ego ceder totalmente, e ele não cede. Por quê? Porque eu tenho que aprender a vigiar, porque ele vai estar sempre ali. O ser astuto como a serpente, sem malícia como a pomba, é o próprio tal. Eu preciso perceber a sombra, eu preciso perceber a desarmonia, ou o incômodo do outro, ou o incômodo em mim. Aquilo ali é um termômetro, aquilo ali é o ponto do motor, vamos dizer assim. O motor de carro tem um ponto, tá? Se tiver fora do ponto, funciona mal. Se tiver no ponto, o funcionamento é perfeito. Se tiver muito fora do ponto, nem funciona, pipoca, fica sem força. Então o ponto da prática é a percepção da desarmonia sem a luta contra ela. E aí eu permaneço na letra da verdade, né? Não me oponho ao mal,
a graça de Deus é minha suficiência, eu e o Pai somos um, não temas, sou eu. São exemplos simplórios, porque isso é falado toda vez, a gente vai ler, vai falar só disso. Então tudo que está sendo lido, falado, explicado, é para o aperfeiçoamento da oração, ou da prática da presença. O que é orar? É praticar a presença. Então, a gente começa, quando está nas conversas com colegas de prática, está aperfeiçoando, está elaborando. Quando está sozinho ali pensando, está elaborando. Quando está ouvindo a aula, está lendo, está ouvindo áudio, está elaborando. Não está racionalizando mais. O ego racionaliza, é raciocínio. Pode ter uma mente inteligentíssima. É um labirinto, uma cobra que morde o próprio rabo. Porque racionalização, ou só o racional, não traz sabedoria espiritual, visão espiritual. Visão espiritual, sabedoria espiritual é a vida mística. É aquele que saiu do sofrimento. Então essa questão de perceber a desarmonia e não se opor a ela e permanecer na palavra, chega um determinado momento, isso no grau 1 ainda, tá, gente? Em que a palavra gruda na gente, cola, ela fica na mente, ela começa a vir, a gente até acha que é a voz silenciosa, certo? E aí começa a vir, porque eu me torno receptivo, eu observo a situação, antes de eu pensar, vou pensar em alguma palavra, vem algo. Porque o que a gente pode dizer? É comunicação no local. Está lá a presença, está lá a palavra, está aqui no meu consciente, no meu pré-consciente. Ela vem, ela traz um acalento, traz um conforto, ela vai me ensinando a lidar. É receptividade à verdade que o Joel fala no Caminho Infinito. Eu começo a me tornar receptivo à verdade. Então ela começa a me beneficiar. Certo? É o primeiro insight, o primeiro vislumbre da graça. É a palavra permanecendo em mim, certo? E a harmonia que surge na vida emocional interna. Então, mesmo que continue de qualquer tipo de problema, de saúde, ou material, ou relacionamento, em qualquer nível, não importa, porque ele precisa alcançar primeiro esse nível interno de sabedoria espiritual, de equilíbrio, domínio das emoções. Ele não frita mais, tá? Ele não passa mais. Ele vai passar uma contrariedade ou outra, ele pode soltar um palavrão de vez em quando ou outro, mas em seguida ele se reconcilia consigo mesmo, porque ele fala, ó, não precisa ser assim, isso aqui é uma resistência do ego. Tem uma frase do Caminho Infinito, eu vou ler ela, dar uma finalização nisso daqui, para a gente começar a leitura, porque nós não pusemos a mão no livro ainda hoje. Como o Joel vai falar nesse áudio da 164A, a oração, da diferença entre uma palestra e uma aula, é que a aula é para a gente trazer esses detalhes da prática, não para encher linguiça. Quando a gente pega e vai ler, o que a gente tira de lá? Vai tirar mais de lá ainda, tudo que eu já estou explicando aqui sem ler. Então, por que a gente está abordando novamente o Caminho Infinito? Gente, não tem importância essa aula aqui ser desse jeito, nem que eu não pusesse a mão no livro, certo? Que eu até falei, a minha intenção hoje era me mandar umas perguntas. Então parece que tem umas perguntas boas aí para responder, e é sempre excelente responder perguntas. Isso vai ser feito na próxima aula, ok? Mas o Caminho Infinito é importantíssimo de ser entendido. Tem muita coisa ali que precisa virar palavra na consciência, para que eu permaneça nisso daqui e siga adiante. Então tem muita frase aqui que, meu Deus do céu, é força de expressão, né? Agora,
Ó. Uma frase do capítulo 10 do Sabedoria do Caminho Infinito. Ocorre um tremendo movimento. O que é um tremendo movimento? É a hora que muda tudo. Esse movimento aqui, do meu ponto de vista, é o devido estabelecimento do grau 1. Quando estabelece grau 1 eu aceito pelo estudo, eu medito várias vezes por dia. Não é parar para só meditar não, tá, gente? Por favor. São 10 meditações de 1 minuto ou 30 segundos, 10 ou 15. São 3 ou 4, no começo da prática 5 minutos, mas vamos supor que avançou mais um pouco, 3 ou 4 de 15 minutos. Depois que a gente acostumou mais um pouco, é 3 ou 4 de 20. A pessoa se vira para arrumar esse tempo, porque aquilo vai tornar a vida dela muito mais produtiva, muito mais produtivo. Aquela harmonia, vamos falar do suplemento invisível de novo, aquela harmonia da contemplação, dentro da meditação, desligado dos problemas do mundo, elaborando a palavra na mente, contemplando, meditação contemplativa é isto, certo? Ele está se alimentando do suprimento invisível, aquilo está reverberando dentro dele, ele não precisa, aquilo ali vai produzir a harmonia necessária para que com o costume, a rotina da prática, uma semana, 2, alguns meses, aquilo se transforma num sentimento de vida interior que vai fazer qualquer atividade do indivíduo transcorrer com muito mais harmonia. E outra coisa, muito mais sabedoria. Ele começa a ter a sabedoria espiritual. Ele começa a ter essa visão e esse sentimento dessa vida mística. Vocês percebem como eu estou sendo dedicado em explicar aonde esse processo vai levar? Por que fazer desta forma? Eu nunca falei desse jeito em nenhuma aula do curso de terapia, e em nenhuma aula que foi dada do Deepak Chopra, em nenhum material até agora, não. Porque é a parte mais difícil, eu vejo, não mais difícil que deveria ser mais difícil, foi difícil para mim e eu vejo nos atendimentos. Por quê? Porque continua dando mais peso às preocupações e à rotina do que à prática. Põe na balança, deixa igual. Então, o devido estabelecimento do grau 1 é uma primeira percepção geral dessa sabedoria ou dessa visão espiritual. Ele tem calma, ele espera, não importa qual é o problema. Isso é puro colapso da função de onda, isso é salto quântico de consciência, isso é o princípio do atrito, certo? Nem no escada de Jacó, que a gente em algum momento vai fazer umas aulas completas sobre aquele texto novamente, diz lá, né, que equilíbrio numa visão holística é uma interação de 3 forças. Se houvessem apenas 2 forças, haveria imobilidade. O bem contra o mal é a imobilidade da ação de Deus. Então, equilíbrio numa visão holística é uma interação de 3 forças. Se há um equilíbrio entre a necessidade e a harmonia do conhecimento ou da ação do homem, uma terceira força age a favor dele, que é a presença ou o próprio colapso da função de homem. Então, meditar, contemplar, produz a harmonia que vai sendo construída. O indivíduo vai acessando o reino interno, vai construindo isso no seu emocional. Ele vai percebendo essa harmonia. Vou falar da frase aqui. Ó. Ocorre um tremendo movimento quando o iniciado discerne é difere, percebe, certo? Fica claro, percebe. Ocorre um tremendo movimento. Por que ele usou a palavra tremendo, né? Ocorre um tremendo movimento aonde? Na vida do indivíduo, na percepção do indivíduo. Quando o iniciado discerne a diferença entre a harmonia física e completa ação espiritual. Ele está estudando, ele está na prática, ele vai, a coisa melhor. Ele reclama, ele xinga, ele chora, ele briga, meu Deus do céu. Ele já sabe que não adianta nada falar meu Deus do céu, mas ele fala que é para ver se alivia. Aí ele vai estudando, aí ele olha ali e ele entende. Está parecendo Clóvis. Puxa vida, eu não tinha percebido
A diferença, ocorre um tremendo movimento quando o iniciado discerne. Iniciado é o do grau 1, tá? Ele está tentando estabelecer o grau 1. Tentando não, ele vai estabelecer, porque ele não desiste. Quem entrou não desiste mais. Discerne a diferença entre a harmonia física e completa ação espiritual. Ele aprende a contemplar a vida espiritual, mas aqui não está falando de contemplação, está falando de completa ação espiritual. Então, a completa ação espiritual é a permanência nessa vivência. Então, vai haver uma completa ação espiritual da consciência do indivíduo. Então, quando ele percebe que existe a diferença entre a harmonia física e completa ação espiritual, ele entende finalmente que não importa a harmonia física, não importa se ele tem ou não o que ele quer, ou a situação em que ele almeja. Não importa se ele ainda tem algum mal físico, não importa. Como eu já falei, a gente não vai relaxar, entregar ser burro, não ir no médico, não tomar um remedinho, não é nada disso. A gente vai fazer o que tiver ao alcance para aliviar qualquer coisa que seja necessário aliviar. Mas eu vou estar na prática de retirar o poder das circunstâncias. Não existe poder nessas circunstâncias, certo? Então, uma diferença muito grande entre harmonia física e completa ação espiritual. A completa ação espiritual, ela desconsidera a necessidade de harmonia física, porque senão ele não parte para o insight do grau 2, porque no estabelecimento do grau 1 começa a ter insights do grau 2. O grau 2 é quando o indivíduo permanece no estudo da meditação e ele já cedeu, ele não luta, ou raramente luta. No grau 2 ele vai começar a perceber, gente, que ele não reage às circunstâncias adversas nem com pensamentos. Me fiz entender? Não é toda hora que ele vai ficar jogando a palavra para elaborar coisa. Acontece um problema, ele fica em silêncio. Isso é o grau 2. Um exemplo de grau 2. Né? O Joel fala disso em algum livro, acho que até no Caminho Infinito mesmo. Não reagir às circunstâncias adversas, nem mesmo em pensamento. Seria se a pessoa não fica em paz, independente daquela circunstância. Ela está consciente de uma presença. Ela elabora a presença, acontecem exemplos, experiências, circunstâncias, uma certa harmonia geral, ela vai cedendo, aquele ceder vai tomando conta dela. Porque não é produzido mentalmente, é frequência, certo? Eu estou entrando em tal da frequência, entrando em fase. Eu estou percebendo. A própria calma que vai fazendo parte da minha vida vai me tornando um com a presença. Isso é unificação, por isso que é lento e gradual. Não é de uma vez. Então ele vai unificando. Oi. Mas se a gente tiver uma recaída do nível 1 para o nível 2, é que na verdade você nunca foi para o nível 2. Né? Do nível 2 para o nível 1? É do nível não, 1 a gente vai ter insights do nível 2. Quando estiver no nível 2, não tem recaída para o nível 1, isso não existe. Porque não foi para o nível 2 ainda. Mas as recaídas, se a recaída acontecer, a gente ainda, mesmo que a gente passe um desgostinho ali, ou até chore, uma crise de choro, que nem entra em teu quarto, só com o teu travesseiro em silêncio. Mesmo a recaída, certo? Ela é um alerta, olha aqui, ó, tá vendo? A própria pessoa reconhecendo nela mesma, puxa vida, ela vai com puxa vida sempre, caramba, como é que eu vou fazer para ceder isso? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou ultrapassar? Como é que eu vou elaborar? Ela já está. O ego está ali, mas o superego está junto. A recaída é normal. O que não é normal na prática, certo? Se a pessoa não conseguir reavaliar as recaídas, porque as recaídas são as escorregadas. Se a pessoa não estiver atenta àquilo, ela não está percorrendo, ela está olhando para o caminho, mesmo que ela esteja estudando e meditando. Olha só. Então, se ela escorregar, pode ser o escorregão que for, não importa. Vai perdoar 70 vezes 7? O indivíduo tem que se perdoar. Ele não pode se sabotar. O que é se sabotar? É ler 10 ou 15 minutos por dia e não meditar nada. Ou fazer que nem a moça lá. Ela está fazendo 5 horas de áudios e aulas. E 0 de meditação. Não consegue, a ansiedade não deixa. Vamos falar. Eu vou dar mais uma.
consideração aqui e a gente vai. Que hora que é o café, Samir? A gente vai fazer uma consideração e vai tomar café. E aí a gente volta com o livro, ver o que é possível fazer hoje. Gente, nós sentamos para meditar aqui. Às vezes, eu medito, ninguém precisa me tomar como parâmetro, certo? Eu poderia meditar até mais, e isso provavelmente vai acontecer. Mas não precisa. A atividade que eu estou exercendo exige e necessita disso. Eu medito aí umas 3 ou 4 vezes por dia, de meia hora a 40 minutos. Certo? Eu atendo, eu leio, eu faço uma coisinha, faço outra. E aí eu sinto um desgaste, um cansacinho. Isso aí é o quê? É estabelecimento do grau 2, certo? Porque no grau 3 não tem cansaço. Não tem. A pressa é zero, a desarmonia é zero. Queira Deus, né, que todos os praticantes que chegarem ao conhecimento disso, levarem isso aqui a sério, atinjam o grau 2. Então a gente percebe que está no estabelecimento do grau 2. Então qualquer cansaço ali é uma queda energética, é um cansaço, é a vida emocional do ego, tá certo? O que eu faço? Eu vou lutar contra aquilo? Eu vou me condenar? Puxa, eu estou falhando, não, devia estar no grau 3. Não, são 6 anos de prática. Então quando eu vou ali para os meus 20, 30, 40 minutos de meditação, eu saio dali completamente refeito, é como se eu tivesse acabado de acordar. O descanso que aquilo proporciona. Então, o fato de ceder, estudar e ceder a meditação é o primeiro passo para levar isso daqui a sério. Isso é alimentado do sofrimento invisível, isso vai começar a produzir harmonia interna, vai elaborar a compreensão. E isso, gente, porque não é a mente, tá? Porque nem eu disse, a mente é um instrumento de percepção da verdade, um instrumento de ação da verdade. A verdade deve agir a minha mente. Não pode haver poder da mente para o praticante, tá certo, gente? Então, vamos compreender a prática, entrar na prática, ceder para a prática, tornar isso vital, ok? Porque, por que não pode haver poder da mente? Se houver, só existe um poder, onipotência. Se houver um poder de Deus e um poder da mente, é 2 poderes. Então o praticante está cometendo um erro de postura na prática. Ele está acreditando que algum esforço que ele está fazendo vai levar a algum resultado. Que nem essa paciente que eu atendi, que está persistindo o que ela está fazendo, sentindo um extremo estresse, cansaço e ansiedade e raiva. Então eu sinto um cansacinho, eu vou ali e me recupero. Sinto um cansacinho, vou ali, me recupero. Por que esse cansaço é sentido? Ou por que nós ainda sentimos ou sentir o quase escorregão, né? Sentir o problema, precisar lembrar de elaborar, é a morte do ego. Precisamos morrer todo dia para renascer pelo Espírito. Então não tem como pular por uma harmonia sem sentir a desarmonia, é a morte do ego. Eu deixo ele morrer. E eu deixo ele morrer quando? Quando eu venho para a prática. Na prática eu descanso. Eu não posso ficar morrendo. A pessoa fica morrendo, aquela morte não acaba nunca. Ah, meu Deus. As pessoas, muita gente inicia a prática e patina. Eu vejo pelos atendimentos, principalmente pelas perguntas que eu recebo. A falha do pessoal em compreender, que nem a outra lá que medita, estuda, está lendo bastante, produzindo os áudiozinhos lá, e achando que o Joel estava ajudando ela espiritualmente. Então, às vezes, se não conversa com a pessoa pode resolver isso sozinha? Pode, gente. É capacidade de interpretação de texto. O que foi que eu não entendi ainda? Quantas vezes eu li o Caminho Infinito? Por que eu li uma dúzia de vezes?
porque foi o suficiente. Podia ter precisado de 25 ou 30. Uma dúzia deu. Agora estou lendo a 13ª vez com vocês aqui. Né? Porque foi meia dúzia o Caminho Infinito, 9 a Cura pelo Espírito, 9 Trovejar. Voltei no Caminho Infinito e li mais meia dúzia. Eu li Praticando a Presença 2 e agora eu estou lendo eu fiz um intensivão nesses. Agora eu estou lendo o Arte de Curar pelo Espírito, já li 2. Estou lendo, li 2 vezes o Jornada. É importante compreender a história do Joel no Jornada. Então a gente não precisa ficar preocupado, mas quanto tempo eu vou demorar para ler isso? Mas meu Deus, é muito livro para ler. Não se preocupe com qual livro que está lendo, quantas vezes vai lê-lo. Leia o que está lendo com dedicação, que aquela compreensão está vindo. É lógico que em um ano o indivíduo tem que ler ali 3, 4 livros 2 ou 3 vezes, né? Se ele fizer menos que isso, gente, como que ele vai aperfeiçoar a meditação contemplativa? Como que ele vai aprender a não reagir a esse inimigo interno? Porque todo problema externo, ou problema com alguém externamente, ou qualquer falta externa, é atividade do inimigo interno. Primeiro, não tem um capetão vermelhão com um chifrão, garfão. O inimigo, se diz que é o inimigo, porque é a energia, é a postura, é a crença, é a manifestação que faz coisas darem errado. Vida material, ok? Visão material faz coisas darem errado. Faz a gente trabalhar com muito esforço ter visão material. Então, é o inimigo oculto. Então eu preciso conhecer o inimigo para me tornar o oponente. Aí quem que me perguntou? Uma pessoa me perguntou. Será que foi você, Mário? Se for você, você me fala. Perguntou assim para mim. A gente já vai tomar café. Eu nem esperava que eu fosse dar tantos exemplos e ficar falando isso aqui. Eu queria detonar no livro aqui hoje. A pessoa fica indignada de ver umas pessoas que não têm a menor receptividade, nem pensam em Deus, não tá nem aí para esses assuntos. E o cara tem uma vida farta, os negócios dele vão de vento em popa, a família é uma harmonia. É como? Ali não há despertar do espírito, certo? Mas o cara, em virtude dele ter, isso aí não é sem trabalhar, tá, gente? Aquele indivíduo ali, ele vem do mundo dos negócios, ele vem com uma crença de família, que nem o Joel explica aqui no Caminho Infinito. Tudo que é bem de alguém, tudo que alguém tem, é manifestação de sua própria consciência. Nem que ele seja materialista, é manifestação da consciência dele. Por isso que ele diz aqui que a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. Porque se o cara for materialista mesmo e nem ligar, não vai ter zona de conforto no indivíduo. Então a mecânica quântica também funciona ali, porque ele é materialista, ele não está nem aí, ele trabalha pra caceta e constrói um império. Certo? É aquilo, ele respira aquilo ali. Então aquilo ali vai gerar uma ação e um resultado. E a população toda? Por que a gente tem tanto problema na vida? Aí a gente quer as coisas para aumentar a zona de conforto, mas despertar espiritualmente ninguém quer. Vencer na vida dessa forma, ou colapsar dessa forma, não é para todo mundo, que senão seria né? Até seria uma montanha de barras de ouro. Eu acho que é o suficiente, né? Para a gente entrar no livro. Nós falamos aqui da importância da dedicação, a meditação e a leitura. Não precisa virar um meditante de entrar na caverna, mas vamos ceder ao processo, vamos compreender isso. Certo? Vamos tomar o nosso café? Bom, pessoal, tenho mais umas palavrinhas para dizer aqui. Mais uma aula da classe privativa presencial em São Paulo está indo para o YouTube em caráter extraordinário, devido à necessidade de trazer alguns detalhes para a audiência em geral sobre a importância do estabelecimento da prática através da leitura do Joel e da meditação contemplativa. Muita gente vai começar
a ler Joel e meditar apenas tentando a meditação transcendental, que é a meditação do silêncio, da observação dos pensamentos, né? Do observar do relaxamento do corpo, enquanto se adapta a soltar o pensamento e voltar para o relaxamento do corpo. Então muita gente vai começar a estudar Joel fazendo esse tipo de meditação, que foi o processo pelo qual eu passei também. Mas conforme a gente avança no estudo dos livros de Joel, lê 1, lê 2, lê 3, lê 4, 3, 4, 5 vezes cada um, em algum momento o indivíduo vai começar a entender a questão da meditação contemplativa, ou o que é contemplar a palavra dentro da meditação. É um processo de desenvolvimento de uma receptividade à presença. Então a pessoa aprende a desenvolver uma escuta, uma calma e uma tranquilidade, que vai ocorrendo essa calma, essa escuta, essa tranquilidade em intervalos onde eu medito, relaxo e contemplo a palavra e depois solto e tento ficar simplesmente tranquilo. Com algum tempo de prática, para uns vai durar meses, para outros vai durar alguns anos. Com o tempo na prática, o indivíduo vai se acostumando a esse tipo de meditação. Ela vai virando um aprimoramento para o orar e vigiar, que foi o que foi dito nessa aula, e vai virando um aprimoramento da própria capacidade de contemplar dentro da meditação. Isso só é possível, gente, com o desenvolvimento da prática. Então essa aula está indo para o YouTube como incentivo àqueles que querem estudar Joel. Tá certo? Mais uma vez, o link da nuvem com os livros do Joel vai estar na descrição do vídeo. Na descrição é abaixo. Quando rola a página do YouTube, está lá, descrição do vídeo. Então vai estar lá mais uma vez o link com os livros do Joel. Fiz uma anotação aqui para dizer, né, porque tem muita gente que pode de repente cair no meio das aulas, achar essa aula, ou então estar apenas e simplesmente assistindo o material que tem no YouTube e achando que com aquilo ali ela vai ter domínio e conteúdo suficiente para desenvolver a meditação contemplativa, e lê do engano. Porque, como eu digo, a leitura não substitui os áudios do canal do Regis e do canal do Caminho Infinito Português, e nem os áudios substituem as leituras dedicadas, certo? E as aulas são apenas uma ajuda para aprender a elaborar um incentivo para desenvolver esse caminho, para encontrar o porquê desenvolver esse caminho, por que compreender a vida mística, por que compreender a não oposição ao mal ou o trabalho com as sombras, por que compreender esse negócio da vida mística, que não tem nada a ver com misticismo e esoterismo, e não é menosprezar essas práticas, porque fica nelas quem necessita e naquele nível de consciência está. Porque quem parte para a vida mística, para a compreensão da prática da presença ou do poder, certo? Onipotência de Deus, esse precisa sair daqui, ele precisa fazer uma escolha. Uma escolha. Então, ó, fiz uma pequena anotação aqui. Não é com uma simples aula desta, mesmo que várias explicações tenham sido dadas, que o indivíduo vai rapidamente desenvolver a meditação contemplativa. É preciso estudo das obras do Joel e dedicação ao processo da meditação, que leva anos, mas que traz cada vez mais harmonia, compreensão, a cada trimestre, semestre e ano de aprofundamento na prática. Apesar de levar anos, não importa, gente. O importa é o início. Você sempre quis estudar? Por que as pessoas têm tanto fascínio pelo esoterismo e misticismo? É a intuição, é a alma, é a presença na pessoa, já cutucando ela, levando numa direção de uma compreensão de algo superior. Certo? Então, do mesmo jeito que sempre se estudou misticismo, esoterismos e espiritismos, agora nós temos argumento e material para estudar a verdadeira vida mística. Nós não fomos sempre tão apaixonados por misticismos e esoterismos como eu também fui. Agora nós estamos entendendo que existe uma verdadeira mística, que é consciência da presença,
consciência de uma prática onde não há nem bem nem mal. Certo? Com relação a alguns apontamentos que foram feitos na aula com relação a grau 1, grau 2 e grau 3. Eu até ouvi o comentário de uma pessoa e eu concordo com ela. A gente não deve se apegar à questão, grau 1, grau 2 e grau 3, mas como é que é isso? Mas eu não gosto disso. Eu acho que limita, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não, gente. Essa questão de grau 1 da prática, grau 2 da prática, grau 3 da prática, não são 10 graus. Não é um monte de níveis. São 3 níveis da prática, mas 3 níveis, assim, absurdamente amplos. Certo? Então, quando se fala de grau 1, grau 2 e grau 3, é para dar uma noção mínima do entendimento de 3 níveis da prática. Simplesmente isso. Se não tivesse peso e importância nenhuma, vocês podem ter certeza que o próprio Joel não teria cunhado esses termos, que estão, assim, citados brevemente, certo? No livro Parênteses na Eternidade. Agora, vai lá, vai ler o parênteses 10 vezes, vai entender tudo isso daqui? É óbvio que não, né, gente? É uma questão de desenvolvimento e percepção dentro da prática. É uma questão de desenvolvimento e percepção individual. Agora, um vai ser mais que o outro dentro da prática? Não. Todos nós temos que ter a humildade de admitir o nível em que estamos e reconhecer o nível em que ainda não chegamos. Porque, como o próprio Joel disse em 2 frases lá no Caminho Infinito, né? Assumir um estado de consciência não alcançado é coisa mundana, né? Tem uma outra anotação aqui, ó. Mesmo com estas aulas de... Importante, hein? Ouçam. Mesmo com estas aulas de classe privativa, existem questões individuais que só podem ser desenvolvidas ou explicadas no atendimento individual, pois cada um está em um nível de compreensão. Ou seja, tem alunos que aparentemente estão no mesmo nível de compreensão, mas cada um tem questões individuais, não só do trabalho com a sombra, como também questões a serem apontadas de suas leituras, de suas meditações, de suas experiências pessoais dentro do processo. Tanto quem acaba de entrar no processo, como aquele que já está há 1 ou 2 anos estudando, ou aquele que está há 6 meses estudando, aquele que vem estudando, mas não tem conseguido desenvolver o processo, e ele identifica que precisa de um auxílio, de um acompanhamento, de uma orientação. Então, mesmo as pessoas que venham a participar de classe privativa presencial podem necessitar de um atendimento, porque nem ali é possível responder a todas as questões individuais, correto? Por que vocês acham que existem tantos livros do Joel e mesmo com os livros que foram sendo publicados, as pessoas ainda andavam atrás dele pelo mundo para participar de aulas e palestras e meditações? Devia ter um motivo para isso, né? Importante. Para aqueles que não são dos arredores de São Paulo e não podem. Para aqueles que não são dos arredores de São Paulo, o atendimento... Para aqueles que não são dos arredores de São Paulo e não podem participar das aulas presenciais nas classes privativas que ainda serão formadas, continua sendo uma opção o atendimento individual via chamada de vídeo. Ou seja, pessoas, mas eu queria participar das classes privativas, mas não posso porque estou em tal ou qual cidade. O atendimento individual é uma opção, ok? Ou seja, o atendimento individual sempre vai ser uma opção. Sempre. Né? Num futuro próximo, o material está sendo preparado, né? Haverá um canal
privado para tratar dos assuntos de Joel Goldsmith. Né? No YouTube, como eu disse, nós continuaremos trazendo material gratuito. Vamos fazer os livros do Jung. Vai vir o próximo trabalho será um trabalho muito bem detalhado sobre o filme Quem Somos Nós. Não sei quantas aulas vão ser. Está para começar a ser gravado já. Né? E ressaltando, num futuro próximo, muitas aulas de estudo aprofundado de livros do Joel, livros que serão tratados na íntegra, estarão sendo publicadas dentro de um canal privado, ok? Então, continua o trabalho em São Paulo das classes privativas para desenvolvimento e aprofundamento dos alunos presenciais. No momento, nós temos uma classe aos sábados a cada 15 dias. Já estamos formando uma classe para o domingo, na mesma quinzena, certo? Os interessados entrem em contato. Bom, o que eu tinha para dizer está dito. Esse é um pequeno complemento que foi identificada a necessidade de colocar algumas coisas aqui para acrescentar. Então, esta aula desta classe privativa em São Paulo é mais uma aulinha que está indo para a audiência no YouTube. Não é para fazer média, não. É porque são informações importantes que foram gravadas lá, porque nessa aula nós nem tocamos no livro Caminho Infinito. Porque é o livro Caminho Infinito que, mais uma vez, está iniciando aulas presenciais para ser tratado com extrema profundidade. Então essa aula eu aproveitei, como não houve leitura do livro e estudo aprofundado do livro, surgiram questões ali que de repente a aula tomou um corpo completamente diferente. E na primeira, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Parte 1, nuances da prática, certo? Por que praticar? Como praticar? Qual é a necessidade do aprofundamento? Como iniciar este processo? E a parte 2, que foi muito interessante, nós nem esperávamos, logo após o café, a hora que voltamos, de repente surgiu no ar o assunto e entrou na fita arquétipos. Então foi a primeira vez que eu falei com mais ênfase, certo? Com mais propriedade do tema arquétipos, que até já foi pedido por várias pessoas. Não foi tanto assim, né? Foi uma meia dúzia de comentários. Eu falo de arquétipos, por que o senhor não fala de arquétipos? Falei de arquétipos. De maneira breve, de maneira clara, de maneira a desmistificar o assunto arquétipos. Futuramente é capaz, quando a gente estiver lendo Jung, de falar com um pouco mais de exemplos e dentro do que o próprio Jung vislumbrou disso, certo? Então a parte 2, porque essa aula é longa, né? Vários trechos dessa aula foram cortados, porque são privilégio dos participantes presenciais da classe privativa em São Paulo, correto? Então, embora ela tenha tido vários trechos cortados que não vão para o YouTube, estamos trazendo aqui muitos complementos. Parte 1, nuances da prática, ok? Detalhes importantes para a orientação geral dos leitores, estudantes de Joel Goldsmith. E parte 2, arquétipos. A parte 2 foi bem interessante. Bem interessante. Porque depois que a aula terminou, eu até fiquei sabendo que tinha umas 3 ou 4 pessoas ali que estavam com o assunto arquétipos fervendo na cabeça por causa do que tem sido falado aí sobre arquétipos. Então, eu não ouvi comentário nenhum, certo? Não foi nem necessário. Porque esse processo de transferência contra transferência, perceber o aluno, perceber o paciente da terapia, ou perceber a classe de estudos é seríssimo. Então, esse lance da transferência contra transferência, o que aconteceu? Eu senti uma transferência emocional ali de um assunto que estava sendo necessitado de explicações. Bom, divirtam-se, né? Regozijem-se com a parte 1 e parte 2 de mais uma e última aula extraordinária dessa classe privativa de São Paulo que está vindo para o YouTube, ok? Até mais. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do ar, lá do